sede e fome pela tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço que o teu Espírito Santo possa abençoar a cada um dos meus irmãos e o Senhor possa me usar para ser um canal de bênção na vida deles, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de você sentar, pode sentar, senta, todo mundo senta. Eu quero ler aqui um versículo aqui em aonde? 1 Pedro 3,14. Eu estou lendo 1 João, eu não acho mesmo. 1 Pedro 3,14 diz assim: antes santificar, vocês têm Bíblia aí, irmãos? Tem Bíblia aí? Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse é um dos motivos que a gente tem para um seminário. Você ter certeza do que está dentro de você, certeza da sua esperança. Eu não sei se vocês já acordaram algum dia com saudade do céu. Já acordou com saudade do céu? Sabe, não, como que eu vou sentir saudade de um lugar que eu nunca tive? Mano, nós é de lá. A gente veio de lá. Você não lembra, mas você veio de lá. A Bíblia diz assim para nós, lá no livro de Efésios 1:3: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos santificou, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Nós somos abençoados por lá. Isso está no passado, isso não está no presente. No nosso passado, nós íamos de lá. A Bíblia diz nesses versículos seguintes de que Ele nos gerou nele. Nós somos gerados em Deus e a gente está aqui. Por isso não importa a maneira com a qual você nasce. Eu nasci vítima de um estupro, minha mãe me abandonou. Não importa a maneira como você nasceu. O que importa é que você nasceu. O que importa é que você nasceu porque você foi gerado nele. E você é obra dele. Amém? Amém. O nosso estudo é do livro de Atos, mas esse negócio vai me dar trabalho. O nosso estudo é do livro de Atos. Atos, talvez você vai ouvir em todos os livros da Bíblia, você vai me ouvir falar a mesma coisa. Mas Atos é fora do comum, irmãos. Atos é fora do comum. Assim como o livro de Isaías, ele é reconhecido por muitos teólogos como o Evangelho do Velho Testamento, Atos ele é considerado por muitas pessoas como o quinto Evangelho, porque Atos ele é uma sequência dos Evangelhos. Se você for ler o livro de Atos, for esmiuçar o livro de Atos, que é o que a gente tem vontade, hoje eu quero fazer uma aula bem prática mesmo, e depois a gente entra dentro do livro, tanto da revista como do próprio livro de Atos. Eu acredito que vai ser muito importante que você saiba isso aqui, que o começo do nosso ensinamento. Eu estava lendo aqui, me chamou a atenção, eu até pedi permissão para o pastor para mim listar algumas partes aqui do livro. Eu risco muito, mas isso aqui eu fiquei com dó, tá? Mas eu não faço muita anotação. Diz assim, a primeira página, na página 10, o primeiro Atos dos Apóstolos, diz assim: você, leitor, poderá ler qualquer desses capítulos várias vezes e a cada leitura ficar cada vez mais fascinado. Não há nenhum outro livro histórico mais irresistível do que este. Tenho que explicar duas coisas aqui. Primeiro, o livro histórico. A Bíblia ela divide em duas partes, todo mundo sabe, Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento ele divide em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Eu vou limitar a falar todos os livros para vocês aqui, porque não tomar tempo. Mas ele tem os livros históricos. Os livros da lei, o Pentateuco de Gênesis até Deuteronômio, os livros históricos de Josué até lá em Juízes. Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. São os livros históricos. Esses livros históricos, eles contam as histórias de Israel, a história dos reis de Israel, a história das batalhas de Israel, do que Deus fez em Israel, os livros históricos do Velho Testamento.
O Novo Testamento, ele também divide em 4 partes. São os livros Evangelhos, que é a biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois tem um livro histórico, que é o livro de Atos. O Novo Testamento, ele tem apenas um livro histórico, é o livro de Atos. O livro de Atos é como se fosse assim, eu tenho 40 anos de fé. Nesses 40 anos eu já li a Bíblia várias vezes. Nesses 40 anos eu já estudei, já li estudo várias vezes. Então eu tenho um acúmulo de conhecimento que às vezes, desculpa, mas às vezes você não tem. Por quê? Eu já tenho 40 anos que eu estou na caminhada. E reunindo isso para você, reunindo todo esse 40 anos, eu vou te entregar agora. Ou seja, você vai receber um ensinamento de 40 anos. Não é 40 anos atrás, de 40 anos seguidos. Você compreendeu? Esse é o livro de Atos. A Bíblia diz que Lucas, o evangelista Lucas, ele faz um catado, desde o primeiro livro, que é o livro de Lucas, o segundo livro, que é o livro de Atos. Ele faz um catado, um apanhado assim, procura saber o que aconteceu. Porque Lucas, ele não era discípulo de Jesus. Lucas, ele era discípulo de Paulo. Lucas, ele relata histórias de que aconteceu e depois você vai ver essas histórias lá nas epístolas. Porque as prisões, ou quase todas as prisões que o apóstolo Paulo sofreu, são relatadas no livro de Atos. E quando Paulo ele escreve algumas das suas cartas, está relatado no livro de Atos. Lucas ele faz esse apanhado, ele procura esse conhecimento para transferir. Na verdade, ele escreveu para Teófilo, né, o nome do camarada, mas está aqui para nós, no apanhado de todos os acontecimentos dos discípulos. É uma sequência, uma expansão dos evangelhos, é o livro de Atos. A gente deve começar o livro de Atos pelo nome. Eu costumo dizer que... Eu fiz uma anotação dos discípulos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Gente, eu vou falar para vocês, não querem ficar velho. O nome da visão vai embora, que a gente passa de meio-dia para tarde. Alguém pode abrir para mim 1 Reis 1,17? E outra pessoa abre 2 Reis 2,11. Deixa eu fazer essa diferente. Você abre para mim 1 Reis, você vai abrir em 2 Crônicas. Vamos olhar atrás. 2 Crônicas 21, verso 12. A pastora abre 2 Reis 1,17. A pastora 2 Reis 2,11, é o que eu estou falando, isso que eu estou vendo comigo, tá, irmão? A senhora lê para mim depois 2 Reis 7,14. Isso aqui é fácil, todo mundo conhece 7,14. Acharam já? Deixa eu, antes da gente ler aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. Algumas perguntas parecem não ter solução, elas são respondidas apenas com o nome do livro. Apenas com o nome do livro. Eu trouxe uma que eu vou mostrar para vocês agora, uma dessas perguntas que as pessoas, os incrédulos, eles tentam nos forçar para matar a veracidade da Bíblia. Falam, não pode existir isso aqui, como pode existir isso aqui? Ou, não a veracidade da Bíblia, mas a veracidade da nossa doutrina. Lê, por favor. Eu falei errado, não é 17, não é? Acho que é 17,1, quando fiz eu inverter, me perdoe. É 17,1. O 17 eu não ia encontrar nada lá, porque não. 17,1 é? 17,1. Então Elias irrita os moradores de Gileade, diz a Acabe: vivo o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém. Esse verso é um verso bonito, muitos pregadores gostam de pregar e falar sobre ele. Esse aí é quando Elias ele entra no cenário bíblico. O primeiro versículo que fala sobre Elias é esse aí, quando ele entra no cenário bíblico. Só de curiosidade, é aula, né?
Quando diz que Elias era o tisbita, tisbita não é o sobrenome dele. Assim como Maria Madalena, Madalena não é o sobrenome de Maria. Assim como Cristo não é o sobrenome de Jesus. Até então não existia sobrenome. Eles eram reconhecidos pela cidade de onde ele veio, pelo o parentesco, geralmente do pai. Lembra? Isaac, filho de Abraão, a referência é o pai. Abraão, filho de Naor. Ou ele era reconhecido pela profissão, José, o carpinteiro, pai de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Cristo, o Messias, ou Cristo enviado, entendeu? Elias o tisbita. Elias o tisbita era porque ele tinha vindo da terra de Tisba. A terra de Tisba ficava em Gileade. Isso aqui é muito curioso, é gostoso você saber disso. A terra de Tisba ficava no estado de Gileade. Gileade tinha lá também uma cidade, um lugar que chamava o val de Jaboque, aonde Jacó luta com o anjo. Olha só que coisa interessante. Jacó lutou com o anjo aqui. Os anos passados, muitos anos passados, aquilo era corrido, era anunciado. Um dia Jacó lutou com o anjo aqui. Pois é, o anjo veio do céu e lutou com Jacó aqui. Isso tudo era... As pessoas, as crianças, cresciam com a mentalidade que na cidade de Gileade, ou no estado de Gileade, havia um lugar que um anjo tinha lutado com Jacó. E no estado de Gileade, era um lugar que era produzido o azeite. O azeite que era usado para unção, dentro do templo, o azeite que era usado para iluminar as lamparinas, o azeite também que era usado para remédio, para a cura das pessoas, tudo produzido em Gileade. Elias nasceu nesse cenário. Elias nasceu num cenário que as pessoas conheciam milagres, as pessoas tinham certeza que Deus estava ali. Foi desse cenário que Elias nasceu. Vamos deixar as obras de Elias? Dê para nós. 2 Reis 2, 11. Isso. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Veja bem, aqui Elias entra em cena. Aqui Elias sai de cena. Elias deixou de existir aqui, na terra. Ele foi arrebatado, foi transladado, enfim, foi levado numa carruagem de fogo, enfim, ele foi arrebatado da terra. Não está mais no cenário bíblico. Aí acontece algo extraordinário, por favor. Isso. Esse que o Senhor ferirá com grande 21:12, querido, desculpa. 21:12. Então me veio um espírito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Não, só está aí mesmo. Vocês entenderam? Qual que é o nome do rei? Josafá. Josafá que recebeu o escrito? Não. O nome era outro. Rei de Judá. Sim. Veja bem, o rei de Judá, a irmã leu, a pastora leu que Elias foi arrebatado. Depois de ser arrebatado, ele escreve uma carta para o rei de Judá. Isso é contra a nossa doutrina. As pessoas levantam perguntas como essa contra a nossa doutrina, porque nós acreditamos, a Bíblia diz, quem morreu não volta, não comunica com os vivos. Vocês compreenderam a pergunta? Compreendeu o impasse? Agora, como que eu vou responder isso aí? Desculpa, eu estou falando do livro de Atos, tá? Isso aí é só o exemplo. Como que eu vou responder isso aí? Com o nome do livro. Por isso que eu disse para vocês que o nome do livro, ele responde muitas perguntas, muitas questões. Por quê? O que é Crônicas? Você já se perguntou o que é Crônicas? Crônicas é um relato de história, um relato de acontecidos. O que aconteceu lá foi relatado aqui. Elias, se você for olhar os primeiros capítulos de Crônicas, você vai encontrar que Elias ele viveu num período que o rei de Judá governava. Ou seja, Elias conviveu com ele. Nesse meio tempo, ele vai e escreve uma carta. Aí está dizendo um escrito, tem algumas versões que dizem uma carta. Ele escreve uma carta para o rei e o rei vai ler essa carta depois.
Ou ele leu no mesmo período que Elias escreveu, mas foi relatado para nós em Crônicas. Vocês compreenderam? Então, as pessoas, é necessário você conhecer a Bíblia por causa disso. As pessoas se levantam com questões para tentar nos fazer desacreditar. Se você for pensar, você vai falar, poxa, realmente, isso não está certo. Olha onde que estava Elias, lá em 2 Reis, onde que está Crônicas aqui, a sequência. Uma coisa, é bom saber disso. A Bíblia ela não é escrita cronologicamente, por sequência. Muitas das vezes, até os estudiosos acreditam que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Então, assim, como não existe essa cronologia, às vezes você vai encontrar, no último capítulo de 2 Crônicas, você vai encontrar um relato de Jeremias, do profeta Jeremias, lá na frente. Você vai encontrar ele falando que, como Jeremias profetizou, que o cativeiro deveria durar 70 anos. Você compreendeu? O livro de Atos, você vai responder muitas coisas, por quê? Porque o nome é Atos dos Apóstolos. O que é o ato? O que eu estou fazendo aqui é um ato. O que eu estou fazendo aqui é um ato. Se passar 100 anos, alguém pegar os seus netos, bisnetos de vocês, chegar e falar assim, não, teve um irmão que deu um estudo lá na igreja, lá no bairro Independência. Aí, não, ele não apareceu, não. Não apareceu. Aí você vai procurar saber, vai ver o ato escrito e vai me encontrar aqui. Você entendeu? São Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram depois daquele período que Jesus Cristo é assunto ao céu. Beleza? E aí, dá para responder algumas perguntas? Por exemplo, deixa eu fazer uma coisa, bem curioso. Às vezes eu espanto muito, mas eu volto lá atrás. Lá no livro de Provérbios, nós temos um versículo que fala que na sepultura ninguém pode louvar, ninguém pode trabalhar, ninguém pode fazer nada. Todo mundo sabe disso. Agora, os adventistas usam, e eu não estou aqui contra ninguém, contra nenhuma religião, os adventistas usam aquilo para provar de que depois da morte não tem existência da alma. Agora, quando você vai ler o livro, fazer a colocação do livro de Provérbios, lembra lá atrás, no começo que eu falei para vocês, o Velho Testamento divide em 4 classes, lembra disso? Vocês sabem qual é? Lei, história, poesia e profecia. O livro de Provérbios, ele é uma poesia. Ele está escrito num livro poético. Então você não vai ler ou lê-lo de maneira assim, arbitrária. Não é. Ele é uma poesia. Então você tem que ler de uma maneira poética. E isso vai fazer você chegar em outra conclusão, qual? De que ele não está falando que a alma da pessoa ela vai estar ali. Ele está querendo simplesmente dizer que o seu tempo, o meu tempo, o tempo de todo ser humano, é enquanto ele está vivo. Porque depois que ele morre, não tem mais jeito. Vocês compreenderam? Então, o livro, o nome do livro, ele te responde muitas perguntas. O nome do livro faz você compreender o que o autor está querendo dizer. E quem disse, porque isso é muito importante. É importante nós sabermos quem que escreveu o livro de Atos. Quem foi mesmo? Lucas. Tem uma outra coisa também que é importante nós sabermos, mas a Bíblia, se você chegar no apóstolo Paulo e dizer assim para ele, Paulo, eu fiquei fascinado com o que você disse, nós morremos, estamos todo mundo agora, está vendo? E chegamos em Paulo, fala assim, Paulo, eu estou fascinado com o que você escreveu em 1 Coríntios 15:51. Vai dar um nó na cabeça de Paulo, porque ele não sabe o que ele escreveu em 1 Coríntios 15:51. Eu sei, Paulo não sabe. Sabe por que Paulo não sabe? Porque Paulo ele escreveu uma carta. A epístola é uma carta. Não tem parágrafo, não tem capítulo, versículo, isso não existe. Isso, o capítulo e versículo, foi colocado para facilitar para nós. Então, quando você conhece sobre aquilo que você está falando, você melhor vai pregar, você melhor vai desenvolver um estudo, a sua própria leitura vai ser melhor desenvolvida. Aí está tudo beleza? Eu marquei um outro ponto aqui também que eu acho muito importante. Vocês têm revista? Ainda não, mas já vai chegar. Bem, eu não.
propus não a ler a revista, porque eu pensei, todo mundo já tem revista, eu vou ler porque você já está tudo escrito, né? Então era só mais fácil de explicar, para ganhar tempo. Mas aqui, na página 11, agora não adianta eu falar a página, porque vocês também não estão com a revista aí, né? Está escrito uma coisa muito interessante, vocês é bom saber disso. Diz assim: o nome Atos dos Apóstolos é usado pela primeira vez no prólogo antimarcionista de Lucas. Somente isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse prólogo antimarcionista. Explica isso aí, marcionista. É bom explicar. Porque o nome dela é Marcionilha, né? Qual que é o nome dela? Marcionilha. Marcionilha. Tu que era culpada disso aqui, então. Veja bem, houve uma época que muitos, bem no começo da igreja, quando estava sendo escrito os livros, ou os livros já estavam escritos, alguém tentava implantar. A gente, se eu tiver a oportunidade de outra vez, a gente fazer referência na aula, o gnotismo, que as pessoas implantavam dentro da igreja. E aqui nesse ponto aqui, tinha um camarada que chamava Marcion. Te livrei. Ele chamava Marcion. Esse Marcion, ele tinha 3 doutrinas perigosas e bem blasfemar. Blasfemar o que eu ia dizer, né? Blasfêmica, contrário àquilo que os apóstolos ensinavam, que ele dizia assim: a primeira, o Deus do Velho Testamento era um Deus mau. E até hoje eu já ouvi pessoas, não hoje, no dia de hoje, mas agora eu já ouvi pessoas dizerem isso: o Deus do Velho Testamento é mau. É como se o Deus do Velho Testamento, que era, eu lembro de um pastor que gostava de dizer que o Deus do Velho Testamento era faca na caveira, porque ele mandava matar e você tinha que ir lá e matar mesmo. Então esse camarada, esse Marcion, ele considerava o Deus do Velho Testamento um Deus mau. E diferente do Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Ele via uma diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus, Pai de Jesus Cristo. E ele também acreditava que os 4 evangelhos não era simplesmente escrito. O evangelho verdadeiro era o evangelho de Lucas. E do evangelho de Lucas ele tirava aquilo que não era legal para ele, que ele achava que não era bom. Ele tirava aquilo, excluía e escreveu um outro evangelho. E aí o que vem a resposta da nossa pergunta aqui. Um prólogo antinacionalista. Era algo que era escrito ante as doutrinas do nacional. Compreenderam? E aí quando você abrir a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, antes de começar o livro, tinham 5 linhas escritas, trazendo a veracidade daquilo que estava escrito, mostrando que aquilo era real, mostrando que aquilo era o verdadeiro, era a palavra de Deus. Esse prólogo aqui, são essas 5 linhas que eram escritas, mostrando a veracidade daquilo que foi escrito, mostrando quem era o autor. O mais famoso deles, que ficou mais conhecido entre os 4 evangelhos, o evangelho de Lucas. E ele coloca lá que Lucas ele era um médico, e é bom falar de Lucas que a gente fala de Atos. Ele coloca lá no evangelho de Lucas, antes de começar toda a escrita do livro, eles colocam que Lucas ele era um médico, que ele era um doutor, que ele era influente, ele era grego, era influente, por isso ele escreve o seu livro dedicado a Teófilo. Então, o nome do Atos dos Apóstolos, ele foi usado pela primeira vez nesse período, para mostrar a veracidade das Escrituras. Uma coisa que é muito importante, isso aqui também é importante vocês saberem. Como que eu vou saber que é real as Escrituras? Como que eu vou saber que isso aqui realmente não foi só algo escrito por alguém,
Eu molhei a mesa, a gente tem para São Paulo, não precisa não, né? Como que eu vou saber disso? Nós temos 3 formas. O dia que alguém te perguntar se a Bíblia não é um livro escrito simplesmente por homens, você tem 3, a mão direita parece que é melhor. Você tem 3 provas: geográfica, a prova histórica e a prova arqueológica. O que é isso? A Bíblia, e isso é todo, nós estamos falando do livro de Atos, e como foi Lucas que escreveu, Lucas 3, alguém tem ele aí, Lucas 3? Se puder abrir aí, agora eu não vou saber que versículo que vai ser, viu, irmão? Mas eu posso até caçar aqui. Se vocês têm as listas melhor do que eu, não sei se fica mais. Deixa eu só ver se tem um versículo específico que fala. Não, pode começar o versículo primeiro a seguir. Lucas 3. Isso. A pregação de João Batista. É o texto. Isso. No ano 15 do império de Tibério, César, sendo Páscoa Pilatos governador de Judéia, e Herodes, tetra da Galiléia, e o seu irmão Filipe, tetra da Ituria, da província de Tretanita, e Lisania, e treta de Abdelo, e sendo Ananias e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Até aí tá bom. Olha só, não sei se vocês pegaram a linha da coisa, mas Lucas ele escreve mostrando quem governava na época. É como se eu não sei o nome do prefeito daqui, irmãos. Na verdade, não sei nem o nome do governador de Goiás. Até parece que eu não moro aqui. Mas veja bem, se alguém fosse falar de mim, que eu estive aqui hoje, você diria assim, qual que é o nome do prefeito? Leandro Vilela. Leandro Vilela. E o governador? Daniel, olha, veja bem, se fosse alguém fosse falar que eu estive aqui hoje, para provar, diria o quê? Não, o Neovaldo esteve lá na igreja lá, que o pastor Milton pastoreava, junto com a pastora Juliana. Na época, o prefeito era o Leandro Vilela, mesmo? Leandro Vilela. O governador do estado era o Daniel Vilela. O presidente do Brasil era o Lula. Tá vendo a referência para provar que eu estive aqui? Assim Lucas escreve, isso aí é histórico. A forma de nós provarmos a Bíblia pela história. A história nos mostra o rei, vamos pegar aqui Davi. Davi, filho de Jessé, está vendo? Então não tem como alguém dizer assim, não, isso não aconteceu. A história mostra para nós que pessoas, e elas têm nome, alguns até endereço, e não estou exagerando, está escrito no livro de Atos. O Espírito Santo fala para Pedro, fala, você vai lá na rua, como que era o nome da rua? Rua direita. A rua direita? Não vai na esquerda não, porque na esquerda é ruim. Vai lá na rua direita, e lá você vai encontrar um camarada por nome de Cornélio. Então até o endereço tem. Então o que prova a veracidade são essas 3 coisas. A história, que é como nós fosse ouvir uma história de ET lá na cidade de Minas. Mas como que eu vou saber se isso existiu? Você vai pegar o nome da cidade, existe a cidade de Minas? Existe o estado? Existe? Não, então vamos lá procurar as pessoas. Você vai levantar aquela história, que às vezes é só um mito, mas pode ser uma história. Você entendeu? Assim você prova a veracidade da Bíblia. O escrito, ele tem um endereço certo. Depois nós temos a geografia. O que é a geografia? A geografia, a gente acabou de falar sobre Elias o Tisbita, da cidade de Tisba. Mostrei que Tisba ficava em Gileade. Mostrei os acontecimentos que aconteciam em Gileade. E veja bem, se nós for pegar a saída de Moisés do Egito, a Bíblia cita passagens, nomes de coisas que existem até hoje. Ela fala sobre o Mar Vermelho, isso é geografia. Ela fala sobre o Monte Sinai,
que é o Monte Horebe, não sei se você sabia disso, é o mesmo monte. Ele atinge 2 lugares, de um lado ele é Horebe, do outro lado ele é Sinai, e tudo isso, essa geografia, ela existe até hoje. A Bíblia diz que a arca de Noé, ela caiu, repousou em cima do Monte Ararat. O monte está lá até hoje. Está lá, o monte não saiu, nem o nome dele não mudou. Essa é a geografia bíblica. Então não dá para a gente dizer, não, isso aqui não existe, não aconteceu. Não, nós temos prova histórica e prova geográfica de que existiu. E depois nós temos a arqueologia, destaca aí o Rodrigo Silva, um pastor adventista, melhor arqueólogo que nós temos no Brasil. E até eu estava vendo o livro de Atos, e foi descoberto recente, alguns anos atrás, um lugar na cidade de Cesareia Marítima. É o nome da cidade que Atos, que Lucas cita. Inclusive nós temos vários acontecimentos que aconteceu na cidade de Cesareia Marítima. Pedro, ele ficou preso, lembra daquela passagem bíblica que o anjo aparece para ele, abre as portas, e ele acha, isso é muito importante saber disso, ele pensa que era uma visão. Para ele não era verdade. Você imagina se esse homem tivesse certeza que era verdade. Ele pensando que era uma visão, ele arrancou tudo e levantou e foi embora. Só lá fora que ele viu que era real. Imagina o tamanho da fé desse homem. Aconteceu em Cesareia Marítima. Paulo ficou preso, inclusive esse achado arqueológico, era a prisão onde aconteceu a prisão de Paulo. Ele ficou 2 a 3 anos preso neste lugar. E eles encontraram essa prisão lá em Israel. Você assistiu o vídeo? Algum tempo atrás. Isso aí é o quê? A arqueologia, provando de que é real. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me responde sério, por favor. Você precisa de prova para crer? Nós não precisamos de prova para crer. Eles provam para os descrentes, para os incrédulos. Nós acreditamos, se lá disser que Jonas que engoliu a baleia, foi porque Jonas engoliu a baleia. Não tem jeito de fugir disso. Porque nós temos que acreditar na Bíblia como ela sendo a nossa bússola para o céu. O que traz Deus para nós é a palavra. É aqui que você viu escrito, João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É aqui que você conheceu que Ele, o Deus Todo-Poderoso, te ama. Então nós acreditamos por fé. Mas não faz sentido. Não faz sentido. 3 milhões de pessoas aqui atrás de Moisés. Ele toca no mar, o mar se abre. O mar se abre e eles caminham seco. Agora tem uma observação. Que a água que vinha daqui, o rio da corrente de lá para cá, a água que vinha, ela parou aqui. E aqui ficou seco, esse caminho aqui ficou seco. Mas daqui para lá, a água continuou fluindo. Você consegue imaginar isso? A nascente era lá, ele vem para cá, mas parou aqui e continuou fluindo para cá. Não existe nenhum registro que faltou água lá. O mar continuou, porque a Bíblia diz que o mar se fez 2 paredes, 2 muros, e eles caminharam seco. Mano, acreditar nisso é só por fé. Só por fé. Você consegue imaginar o estrago que aconteceria no planeta? Sol, para ali. Lua, detém lá. Mano, você consegue imaginar o estrago que seria? A influência que a ciência mostra para nós, que a Lua tem nas marés, até na planta, até no corte do cabelo. Você consegue imaginar o que seria isso? Tudo parado. Tudo parado. Mas não parou. O sol parou, tudo parou. E tudo que Deus tinha programado continuou do mesmo jeito. Não aconteceu nenhuma maré, nenhuma maremoto, não aconteceu terremoto, mas não aconteceu nada. A terra ficou no mesmo lugar que ela está, na mesma distância do sol, mas ele ficou parado. O tempo parou para que eles pudessem passar. Se não bastasse, vai Isaías conversar com o rei Zedequias e fala para ele: o que você quer de prova? Ele falou: eu quero que a sombra do relógio volte para... Você consegue imaginar isso? Agora são 8h30. Voltou, parece que 9 degraus, não sei quantos degraus, não me lembro, para trás. Você quantas horas? Vamos pegar só 30 minutos.
30 minutos o relógio voltando para trás. A sombra do sol voltou atrás. Esse é seu Deus. Esse é seu Deus. Que nós acreditamos, que nós nos aproximamos dele pela fé. Por isso, o que nos leva para Deus, o que traz Deus para nós, é a palavra. Agora, o que nos leva para Deus, sabe o que é? A pregação de João Batista. João Batista começou pregando assim: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí João Batista estava lá com a forca no pescoço. Morre, não morre, morre, não morre. Jesus começa a pregar, falando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que nos leva para ele é o arrependimento. O que traz ele para nós é o conhecimento da palavra. Está vendo a importância de você conhecer a Bíblia? A importância de você conhecer o livro que te mostra Deus. Não, eu não estou falando de Deus, eu estou falando do Criador dos céus e da terra. De alguém que existe antes do tempo, porque Deus ele existe fora do tempo. Deus ele não vive para Deus agora, não é 8h30. Ele vive no atemporal. E de onde que eu tirei essa história? Aqui. Lucas escreve para nós dizendo assim, quando Jesus está sendo, primeiro capítulo de Lucas, quando Jesus está sendo assunto ao céu, ele escreve que Jesus ele é levado ao céu em uma nuvem. E ali está acontecendo aquilo, é maravilhoso, você consegue imaginar. Todo mundo olhando para cima em uma nuvem, subindo com uma pessoa. E os anjos olham e falam assim, mas o que vocês estão olhando? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver descer. Aí, nós vamos lá no livro de Daniel, capítulo 7. Capítulo 7. Depois eu olho o capítulo. Daniel pega e tem uma visão. Ele fala assim, olha, eu estava dormindo. E nas minhas visões da noite eu vi um semelhante ao filho dos deuses. Semelhante ao filho do homem, que está escrito. Essa é a referência que a Bíblia usa para falar de Jesus Cristo. O filho do homem, semelhante ao filho do homem. E ele fala assim, Daniel, irmão, olha onde que Daniel está. E agora você pode olhar para a analogia. Porque Daniel escreve aproximadamente 600, 700 anos antes de Jesus. Muito antes de Lucas ter visto, ou ter escrito, porque ele não viu, mas ele ter escrito que Jesus foi assunto ao céu. E Daniel pega e está lá, dormindo de noite, ele fala, olha, eu vi na minha visão da noite, um semelhante ao filho do homem, sendo levado em uma nuvem. E aí, quando chega no outro versículo, versículo 13, no mesmo capítulo de Daniel, o mesmo Daniel, talvez no mesmo sonho, ele diz assim, e eu continuei vendo nas minhas visões. Quando esse homem, esse filho do homem, ele chega perante um que estava sentado no trono, que era semelhante ao ancião de muitos dias. É a referência usada para dar para Deus. Daniel estava lá atrás, ele estava vendo o que Lucas escreveu aqui na frente. E João lá na frente, ele teve a conclusão. Porque João, ele vê quando Jesus ele entra, Daniel tem a visão dos 12 tronos, e Jesus Cristo se assenta no trono, do lado de Deus. Daniel tem essa visão. E Lucas ele só pegou só o começo da coisa, ele escreve só o começo, só viu Jesus Cristo subindo. Daniel teve uma visão completa. E João, lá no livro de Apocalipse, ele vê 12 tronos, foram postos 12 tronos. E todos os 12 tronos, 12 anciões, que se levantaram e prostraram, tiraram suas coroas. E o Filho de Deus, assentado à direita de Deus, Jesus Cristo sentado. Ele vive um tempo atemporal. Não é 8h30 para Deus. Você consegue entender um Deus desse? Esse é o seu Deus. Existe fora do tempo. Existe fora da lógica. E não dá para você dizer assim, faz a pergunta absurda, irmão. Tá, e quando que Deus nasceu? Quando que ele passou a existir? Você já se fez essa pergunta? A Bíblia diz assim para nós. De eternidade a eternidade, ele é Deus. De geração a geração. Você consegue imaginar o que é isso?
Dizem que uma geração dura aí 60, 70 anos. Se a gente for olhar para os escritos de Moisés, do Salmo 90, seria de 70 a 80, e alguns passam disso, é canseiro e fadiga. Vamos arredondar 90 anos. De 90 anos, nasceu uma criança agora, quando ele faz 90 anos, aquela geração dele acabou, e começa uma outra geração, e de geração em geração, começa a outra geração e ele ainda continua sendo Deus. Aquela geração de 90 anos acaba, começa a outra geração de 90 anos, ele continua sendo Deus. Não para, é o seu Deus. De geração em geração ele é Deus, de eternidade a eternidade. Consegue imaginar isso? Você chegar até o infinito, é impossível? Aí começa de novo. Seu Deus, que você pode aproximar dele, da mesma maneira que Daniel, se humilhando, se arrependendo, se entregando, confiando na palavra dele. Porque existe uma veracidade disso. Existe um Deus. Então, um rapaz que trabalha comigo fala, não, mas eu fico pensando, Moisés, ele era o cara. Não tem jeito de ser igual a Moisés. Como que é você ser igual a Moisés? Não, Moisés, ele recebeu uma unção diferente. Mano, eu vou falar uma coisa para vocês. A unção que estava sobre Moisés está sobre você. O apóstolo Paulo, ele escreve que Moisés, quando a glória vinha sobre ele, tinha que colocar, também está escrito lá nos livros do Pentateuco, tinha que colocar um véu sobre a cabeça, porque aqui brilhava tanto que as pessoas não podiam olhar para ele. Mas Paulo, ele pega e escreve uma coisa que Moisés não escreveu a respeito disso. Moisés só conta que tampou. Mano, eu não estou dizendo que Moisés não está, quem sou eu? Mas Paulo disse que a glória, ela esvanecia, ela ia embora. Sabe o que Moisés fazia? Continuava com o véu. Porque quando você olhasse por isso, rapaz, ontem foi até 8 horas, o Moisés estava com aquela glória toda em cima dele, hoje já é 8h30 e ainda está com a glória, porque ele está com o véu. Agora Paulo diz que aquela glória, ela esvanecia, ela ia embora. Aquele poder, aquela unção que estava sobre Moisés, ela ia embora. Mas aqui no livro de Atos, é relatado um acontecimento extraordinário. Que às vezes eu me pergunto, e eu tenho até um certo medo, vou falar do medo primeiro, depois eu falo da pergunta. Eu tenho medo disso virar lenda. Eu tenho medo de virar lenda. Porque, irmãos, aqui em cima do púlpito, eu estou me incluindo, nós não pregamos mais sobre o batismo do Espírito Santo. As pessoas não recebem mais batismo do Espírito Santo. As pessoas não falam mais em línguas estranhas. As pessoas não têm mais visão, não profetizam. As pessoas não têm mais uma prática dos dons do Espírito Santo. E por que isso? Por que, irmãos? Porque eu não falo. Porque eu não falo, literalmente. Eu não falo aqui para mim. Você acha que é possível você falar em língua dos anjos? Eu não sei vocês, mas eu vivi na época do Papa João Paulo II, falava 80 idiomas. E eu bati no peito. Ele não fala a língua dos anjos. Eu falo a língua dos anjos. Eu tenho medo disso virar lenda dos nossos netos. Dizer se meu avô falava em língua estranha. Eu não sei o que é isso. Porque nós não pregamos. Eu me lembro que na minha conversão nós tínhamos uma oração toda segunda-feira, chamava, quem quisesse entrar no culto podia entrar, mas o culto chamava Busca do Espírito Santo. A igreja toda ficava aqui na frente. E a gente orava, e o pastor Finho punha a mão sobre a cabeça. Eu lembro quantas vezes recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Um dia eu tive um sonho. Isso aqui é de primeira mão, tá, irmãos? Eu não falo nada de mim. Não gosto. Não gosto porque assim, não transforma, mas eu acho que vai ser edificante. Eu tive um sonho. Eu saí de casa, cheguei na rua, os irmãos da igreja começaram a chegar e a gente fez um círculo. E todo mundo estava orando e meu pastor chegou. E ele entrou naquela roda, com uma roupa branca, como era uma roupa que ele costumava usar. E nessa oração de segunda-feira ele punha a mão sobre a cabeça dos irmãos todos. E falava em língua estranha no nosso ouvido e falava, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. E como uma declaração de que a gente recebeu o Espírito. E no meu sonho ele veio e pôs a mão na cabeça de todo mundo. Quando ele pôs a mão na minha cabeça, eu ouvi uma voz
que disse assim: pede o que você quiser, que eu te darei. E ele falava no meu ouvido, meu pastor: pede os dons do Espírito Santo. E a voz repetia por 3 vezes, e por 3 vezes ele me dizia: pede os dons do Espírito Santo. O que eu vejo com isso? Salomão teve um sonho, ouviu a voz, que para mim ele ouviu a mesma voz, e ele escolheu pedir sabedoria. Talvez a coisa mais importante que existia para Salomão naquele tempo, que pudesse existir, era sabedoria. Porque ele pediu sabedoria para governar o povo. E eu entendi que os dons do Espírito Santo é o que há de mais puro. Parece que é o que nós temos de mais próximo de Deus dentro de nós, os dons do Espírito Santo. Está escrito no livro de Atos, Pedro e João estão subindo para o templo para orar. O paralítico estava lá alguns anos, lá sentado na porta do templo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes Jesus passou ali e esse paralítico estava lá na porta e o homem não foi curado? Aí sobe Pedro e João, o camarada me dá uma esmola. Eles disseram: olha, o que você quer eu não tenho, mas o que eu tenho, mano, isso é lindo, isso é maravilhoso. É um Deus que habita dentro de nós, que nós temos condição de dar. Mais tarde nós vamos encontrar Pedro dando o Espírito Santo e um Simão que tinha lá na história, querendo comprar o vivente esse Espírito Santo. Porque quando eu pôr a mão na cabeça dos outros, eu vou falar em língua estranha. Você ia falar? Não? Os irmãos entenderam? E Lucas, ele relata isso no livro de Atos. Já não é mais uma promessa, irmãos. Joel profetizou. No último dia, nos últimos dias. O pastor até falou para me avisar, mas eu falo demais. Se eu passar do tempo, eu falo. Joel profetiza: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lá no livro de Atos, no capítulo 12. Lucas descreve o acontecimento do dia de Pentecostes. Você sabe o que é o dia de Pentecostes? Eu fico às vezes passando, eu penso assim: nossa, eu devo ter muito, porque não tem lógica. Nós falamos que nós somos pentecostes. Nós somos pentecostes, nós temos até a igreja pentecostal. São várias igrejas pentecostais que a gente tem. Mas eu vou falar para vocês o que é Pentecoste. Hoje é Páscoa. Hoje é o dia de Páscoa. Uma suposição, hoje é o dia de Páscoa. Daqui a 40 dias é o dia de Pentecoste. Pentecoste era simplesmente uma festa que acontecia. Era uma festa desde lá. O pastor Milton me disse que eu vou. Vocês até que me atuberar. Eu vou dar um estudo do Pentateuco, que eu quero falar, vocês me cobram. Eu quero falar sobre as festas judaicas. Pegar as festas judaicas e trazer ela dentro do Novo Testamento. Você vai ver que coisa mais bacana que é. Que às vezes a gente não consegue compreender só como está dentro. Mas a festa de Pentecoste, o dia de Pentecoste, era um dia de festa. Uma festa lá do Velho Testamento. E nesse dia de Pentecoste acontece algo extraordinário. Eu vi um pastor uma vez, aqui do campo de Campinas, pregar, e eu pensei: poxa, esse pastor está equivocado. Não é bem assim. A Bíblia não diz isso. Ele dizia, como as pessoas dizem, os reformados costumam dizer, que as pessoas que estavam lá no dia de Pentecoste, ou melhor, que as pessoas que estavam de cá, que receberam o batismo com o Espírito Santo, que para nós é falar em línguas, eles falavam o que você falava na sua língua, eles falavam o seu idioma. Vocês entenderam? E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que vocês ouviam no seu idioma. É o contrário. Porque eu falar em inglês, você vai entender, os outros não. Agora eu estou falando em inglês e ele estava entendendo em francês, o outro em alemão. Isso foi o que aconteceu. As línguas estranhas, as pessoas entendiam na sua língua natural, sua língua de nascença. Vocês compreenderam? O Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja. Não é mais uma promessa. Já aconteceu. Hoje é real. Qualquer um de nós, e é qualquer um, literalmente, qualquer um de nós podemos receber o batismo do Espírito Santo. Qualquer um de nós podemos falar em línguas estranhas. Depois, outro dia, o negócio já está acabando,
Eu vou dar uma dica para vocês sobre uma oração. Mas, deixa eu ver aqui, eu separei mais muita coisa. Mas precisa dela pra Sim, acho que eu já falei que eu tinha separado. Moisés, ele recebia essa unção, mas ele não era diferente de nós. O que está escrito, Elias, talvez os dois maiores vultos do Velho Testamento, Moisés e Elias, até os dois aparecem no Monte da Transfiguração. Eu costumo dizer que ali Deus deu uma palhinha assim para a gente, mostrou um pouquinho do que é ser arrebatado. O que Paulo escreveu, que eu citei bem no começo, 1 Coríntios 15, 51, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pensa. Não vai, mano, vai ser. Eu vejo algumas pessoas falar assim, quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar para Deus, como que é isso aqui? Mano, você já vai saber. Você já vai saber, você não vai precisar. Sabe por quê? O seu QI vai ser 100%. Adão, tinha 100% de QI. Adão tinha 100% de toda a inteligência. Consegue você imaginar todos os animais passar aqui e ele pôr no nome não sei quantos mil variedade de animais. E ele sabia falar amanhã tudinho de novo. Ele sabia, não esquecia, porque o QI era muito alto. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer o pastor Romeu, hoje presidente do Campo de Esperança. O pastor Romeu, eu era vice do meu pastor na FAM. Teve uma reunião de vice, só os vices compareceu, me lembro muito bem, ele disse assim, estou falando de vice, porque ele era vice do pastor, que eu não me lembro o nome, ele era vice do pastor presidente, ele dizia, eu estou falando de vice para vice. E ele dizia o nome de cada um dos irmãos que congregavam em outra cidade. Ele foi lá, ele ouviu o nome uma vez, ele sabia. Um QI muito alto aquele homem tem. Agora você pensa em Adão. Não conhecia pecado, não era corrompido por nada. O QI de Adão, ele era altíssimo. Tudo que nós conhecemos, se você pensar bem, como chamou? Jó, ele escreve algumas coisas que deixam a gente esbabacado. Como é que esse camarada sabia que lá em cima tem a ursa maior, a ursa menor? Como que sabia? Ele escreve uma passagem que eu acho super interessante. Em 1981, se eu não me engano, a ciência conseguiu descobrir o que Jó estava falando. Pensa o tanto de tempo que ficou escrito, escondido essa coisa. E Jó escreve assim, ele, falando de Deus, fazendo referência a Deus, ele estende o vazio sobre o norte. Quem que entende isso? O cientista pede que descobre no espaço. Um lugar do lado do norte, não sei se o norte é para cá ou para cá, mas o lado do norte totalmente vazio, sem uma estrela, sem uma luz, só aquela imensa escuridão. E Jó sabia. Sabe de onde que Jó ficou sabendo disso? Você podia até me dizer assim, Deus falou para ele. Adão. Porque nós não tínhamos o WhatsApp para estar mandando mensagem para os contores. Mas nós tínhamos a fala. Aconteceu isso, você contou para ele. Daqui a pouco todo mundo estava sabendo. Chegou nos ouvidos de Jó. E lá em cima tinha uma imensidão, um vazio no norte, sem uma estrela. Adão, ele era. Assim você vai ser agora, quando você chegar lá. Você não vai precisar de perguntar para Deus por que da coisa, você já sabe. Porque você vai ser transformado. Quando eu disse que os dois maiores vultos, Moisés e Elias, eles passaram, viveram coisas extraordinárias, como Moisés, a glória era tanta que ele brilhava, e Elias foi arrebatado até o céu, como irmã deu. Eles viveram coisas que nós acreditamos, que nós esperamos, ansiamos por isso. Agora o Espírito, já falando de Moisés, Paulo diz que o Espírito habita em nós. E ele não vai embora, ele permanece sempre. Ou seja, nós podemos brilhar, nós podemos fazer algo como eles faziam. Você pode até não acreditar, mas você pode tocar no mar e ele vai se abrir. Vai, irmão, que isso aí era só para os caras que eram santos. Os caras que eram santo porque tinha um Deus na vida deles. E o mesmo Deus
está na sua vida. Verdade. Ou você não vai ser arrebatado? Tá, tudo bem, nós podemos morrer antes. Nós aguardamos o arrebatamento agora. O Paulo não escreve, mas Paulo aguardava o arrebatamento, você acredita nisso? Paulo aguardava. No versículo que eu acabei de citar. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós, ele se incluiu, nós seremos transformados. Ele aguardava o arrebatamento. Ou seja, tudo aquilo que pessoas viveram, você pode viver. Citei Pedro e João. A Bíblia cita Elias. Elias tinha as mesmas paixões carnais. Era um homem como nós. Mas um dia ele resolveu olhar para cima e falou: sobre a minha palavra, não vai cair água. Enquanto ele não falasse, se ele quisesse ficar até agora, estava até agora sem chuveiro. E você tem isso. Por isso o relato de Atos 2 é muito importante. Muito importante. Você crê no que está escrito? O batismo é para você. Você crê no que está escrito? Os dons espirituais é para você. Eu não gosto de falar teologia, gosto de falar Bíblia. Eu faço uma junção da teologia junto com a Bíblia, porque eu não posso deixar de acreditar simplesmente por causa de uma teoria. Não, primeiro vem a minha fé, depois o meu conhecimento. Porque eu não pude conhecer se eu não acreditasse, se não tivesse fé. Então Atos 2 ele é muito importante, que não caia no seu esquecimento. Eu acredito que a pior coisa que pode acontecer no planeta se chama o silêncio dos profetas. Porque Jesus disse que se você calar, as pedras clamarão. Mas não vai ser deixado para ser anunciado. Ele tem um chamado para cada um de nós. Mas é necessário que a gente vá até ele. Olha só que coisa muito interessante, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, beleza. Ele amou, deu o filho veio e morreu. Agora, para que todos aqueles que nele creem, a sua parte de crer. Não foi só uma parte lateral de Deus, não, eu vou lá, mato meu filho lá e vocês são salvos. Não, vocês têm que crer. Vocês têm que crer. Vocês lembram de um versículo que diz assim, eu estou tentando responder, tá? Mas só estou achando um meio para encaixar ali. Eu dou muita volta, mas para chegar em algum lugar. Vocês lembram de um versículo que diz assim, talvez você não tenha lido, mas você já ouviu várias vezes. Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Você já viu pastores, pregadores falar assim, levanta a mão, adore a Deus. O pastor tem essas manias. Mas eu vou contar um negócio para você. Isso aqui não é adoração. Levantar a mão não é adoração. Dizer glória a Deus não é adoração. Mas pode ser. Sabe qual que é a diferença? É a maneira com a qual você levanta a mão. Você está levantando a mão porque o pastor está mandando você levantar a mão? A intenção. O que faz aquilo, o seu ato, ser uma adoração, é a intenção. Nós podíamos colocar como obediência Abraão, subindo em cima do Monte Moriá, junto com Isaac, e 3 servos dele lá do lado. Quando chega no pé do monte, o que ele fala para os servos? Vocês ficam aqui. Eu e o rapaz vamos adorar. O que Abraão foi fazer lá? Sacrificar. Ele ia matar o filho dele. Ele sabia que ele ia matar o filho dele. Já o filho dele não sabia que ia ser morto. Mas para ele que ia matar o filho, ele ia fazer o quê? Adorar. Sabe o que é adoração? Adoração é tudo que você faz para Deus sem reserva. Não tem o seu filho, Senhor, eu estou junto com o Senhor porque deve. Mas se o Senhor tirar a vida do meu filho, não toca no meu filho, não. Não pode existir o seu filho. Isso é adoração. Não pode existir ninguém entre você e ele. Foi o que Abraão nos ensinou. Não pode. Não pode existir nada. Não, quando eu comecei a trabalhar na obra,
Nós tínhamos um irmão lá na igreja, o irmão Wilson. O irmão Wilson, ele era feirante. Naquela época, irmãos, existia, era Passat, era Fiat Uno, Fusca. Ele comprou um Monza. Não era o carro, ele comprou um Monza. E ele não assistia mais culto, pastor. Ele ficava lá na porta da igreja e eu estava lá de porteiro, e ele falava assim: irmão, você olha o meu carro? Eu falei: olha. Um dia o pastor me chamou e falou assim: Nevaldo, cuida do carro desse homem, ajuda esse homem a prestar um culto, porque tudo para ele é o carro, e tudo era o carro. O pastor falou para mim: o carro dele dá para comprar 10 do meu, mas o culto dele, o Deus dele é o carro. Foi o que ele desviou. Não sei se por causa do carro. Não pode existir absolutamente nada. Mano, você tem que zelar, cuidar da sua família? Tem. Você tem que cuidar dos seus filhos, da sua esposa, você tem que cuidar do seu marido, você tem que cuidar da sua casa, do seu carro, da sua... Você tem que cuidar de tudo. E com certeza, porque foi Deus que te deu. Mas ele não pode ficar entre você e ele. Vamos voltar para a oração? Veja bem. Acabando. Você vai orar. Você pode orar porque o pastor Milton está chamando para orar. E pronto. Ou você pode fazer a oração. Conversar com Deus. Você pode vir aqui para pedir as coisas para Deus. Buscar cura, buscar bênção. Nada contra. Isso não é o objetivo. Você pode fazer campanha de qualquer coisa. Para receber qualquer coisa. Nada contra. Está escrito que ele vai nos dar? Não pode ser o objetivo. O seu objetivo tem que ser ele. A sua mente na oração, a sua boca fala, mas a sua mente tem que estar lá. Se a sua mente estiver aqui, você ainda está aqui. A sua oração não passou do telhado. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer poder falar em línguas estranhas? Você quer que ele te use? Te entrega por completo. Adore a ele. Sem restrição, sem reserva. Você não pode estar aqui, mano, quem de nós que não tem problema? Se vocês não têm, eu vou repartir um pouco. Todos nós temos problema. Todos nós vemos para a igreja. Imagine se eu tivesse aqui com os meus problemas tudo aqui na minha cabeça para falar para vocês. O que eu ia falar para vocês da Bíblia? Nada. Você não pode chegar na maior dificuldade da minha vida, irmãos. Uma pastora, amiga minha, que está lá na Suíça. A gente falando pelo telefone, ela falou assim: Nevaldo, para de orar. Eu falei: como? Eu falei: para de orar. Eu falei: minha filha, deixa eu te contar um negócio. O negócio já está ruim, orando. Foi o tempo que eu mais orei. Nesse tempo eu jejuei 3 dias. Sem água, sem pão, sem comida nenhuma. 3 dias. Era o tempo que eu mais buscava a Deus. Eu estava na igreja, estava de madrugada. E ela fala: para de orar. Eu falei: como assim? Ela falou: porque você não está orando. Você está lastimando perante Deus. Você está catando tudo quanto é problema, enfermidade, doença, os seus problemas, tudo jogando para ele. E toda hora você vai falar com ele, você vai contar seu problema. Para de orar. Eu entendi. Eu parei de orar. Não parei de orar. Eu parei de pegar todas aquelas coisas. Porque a adoração é quando você se entrega sem reserva. Adoração é quando você não pega nada para levar como uma desculpa. Como o porquê de você estar ali. Se você amar a Ele, você vai orar com o seu entendimento e com o seu coração. Sua boca vai falar o que a Bíblia diz, o que está cheio do coração. E o Espírito Santo vai te visitar. Pode ter certeza disso. Dobra o seu joelho. Esses dias eu estava me perguntando: por que a gente chega crente dessas manias? Todo dia que você chega na igreja, você pode ir embora, volta aqui. Pelo menos meu pastor fazia desse jeito, ele ensinou a gente assim. Ele saiu, foi lá, quando ele voltava, entrada da igreja, dobrava o joelho. Toda vez que a gente chega dentro da igreja, nós dobramos o joelho, não é isso? Todos nós dobramos o joelho. Você já perguntou? Eu perguntei na ceia, perguntei para mim: por que eu estou com o joelho dobrado? O que eu estou fazendo de joelho aqui na igreja? O que você está fazendo de joelho? Irmão, é um rito, um ritual, é uma mania da gente chegar, é um ensinamento. O que é? O que nos deve? Não estou dizendo que dá errado, não, deve. Mas o porquê que você ajoelha? Qual que é a sua oração no seu ajoelhar? Davi, ele tinha um negócio com ele. Parece que Davi estava sendo entrevistado. E alguém falou assim para Davi, fez uma pergunta: Davi, o que você mais deseja? Ficar na casa do Senhor todos os dias.
Para que, Davi, que você queria ficar na casa do Senhor todos os dias? Você queria um carro? Queria se livrar dos seus inimigos? Você quer mais riqueza? Você quer expandir o reino? O que você quer? Ele falou, não. Eu quero contemplar a sua formosura. Você entendeu por que você dobra o joelho na igreja? Porque deve ser o motivo de você dobrar o joelho. O motivo de você estar aqui hoje, o motivo de você orar. A razão pela qual você vai receber o Espírito Santo. Sem reserva. Um verdadeiro adorador. Não por obrigação, não porque eu preciso. Não é porque você merece. Não é porque você merece. Ele não vai vir porque você está em campanha de jejum. Ele não vai vir porque você está fazendo campanha na igreja. Ele não vai vir porque você está precisando. Não. Ele não vai vir porque você... Mano, quantas pessoas que estão morrendo de fome hoje? E ele não veio? Você quer ver uma coisa interessante? Eu tenho 1 minuto para falar isso. Jesus fala assim, como foi nos dias de Noé, será assim na vida do Filho do Homem. Quantas pessoas salvaram no dia de Noé? 8 pessoas se salvaram. Se nós tivéssemos 3 milhões de pessoas, que é pouco para o planeta, 3 milhões de pessoas, salvou 8. Dessas 3 milhões de pessoas, todo mundo era mau? Não, não era. Todo mundo matava o seu semelhante, todo mundo causava mal? Não, não causava. Tinha pessoas boas. Como hoje nós temos pessoas boas. Mas tem muito neguinho ruim, mas tem pessoas boas, que não conhecem a Deus, não servem a Deus. Nós temos espíritos, tá? Não posso falar muito pouco, não? Nós temos espíritos que são pessoas boas, gostam de fazer caridade, de doar, de fazer. No entanto, isso não salvou eles. Mas como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, não são as suas obras que vai salvar. Não é o que eu faço que me justifica, me torna justo, que vai me salvar. Vocês compreenderam? Trazendo para o nosso contexto, você não é merecedor. Você não merece ser batizado com o Espírito Santo. Você não merece ter os dons do Espírito Santo. Mas você precisa. E ele vem porque você precisa. Ele sela o seu coração porque você precisa. Lucas escreve aqui no livro de Atos. Ficar, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido com poder. E ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Você precisa receber o poder, a virtude desse poder do Espírito Santo e ser testemunha dele. Vou contar um negócio para vocês aqui que vocês sabem. Ninguém fala em língua estranha com a boca fechada. Vou falar. Você pode até pensar. Não fala não. Para você orar, você tem que abrir a boca, solta a sua voz. As pessoas, eles estavam orando de uma maneira que eles foram considerados embriagados. Para você orar, falar em língua, receber o Espírito, abra sua boca. Pedro vai lá visitar Enéas. Enéas tinha 8 anos que estava acamado. 8 anos que estava acamado. Pedro, ele olha para Enéas e diz assim: Enéas, o Senhor te dá saúde. 8 anos o camarada deitado, ele não... deixa eu levantar. Não. A Bíblia diz que ele saltou. Ele pulou da cama com o poder daquela palavra que saiu de Pedro. Abre a boca, fala, declara, busca, conversa com ele. E a coisa muda. Se não mudar, você me procura, que eu faço, irmão, você é mentiroso. Mas muda. Fica todos de pé, por favor. A semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar um pouco mais sobre